Bom, pessoal, então, boa tarde a todos aí. Satisfação estar com vocês aqui nesse momento, né? Compartilhar alguma coisinha, dar umas dicas importantes para vocês aí que vão prestar esse concurso. Espero ser útil aqui nas dicas, que a gente consiga dar uma acertada no que vai cair amanhã, né? Não é muito difícil, porque o conteúdo não é extenso, né, pessoal? Ainda bem para nós, que essa parte, que é uma novidade no concurso da PRF. Por um lado é bom que o conteúdo não é extenso, mas por outro lado é ruim, que você tem mais uma matéria para estudar e também não tem muitas opções de acesso ao material, né? A gente teve à disposição, na verdade, aquela página da PRF que foi disponibilizada para a gente ter acesso a alguns dados importantes sobre a história dessa instituição. Só que eu acho que é um conteúdo bastante superficial. Eu acho que poderia ser proporcionado para a gente um conteúdo com um pouco mais de embasamento, até que para que você pudesse compreender um contexto histórico, porque tudo tem a ver com o contexto histórico. Desde o momento em que foi criada a instituição, lá em 1928, a gente tem que olhar para o contexto histórico. O presidente do Brasil, que era da época, que era o Washington Luiz, o próprio propósito do presidente da República era voltado para a questão da construção e manutenção de rodovias. O lema dele já era governar é abrir estradas. Então tem toda uma relação, tem todo um objetivo. E isso a gente acaba não percebendo naquele material que é publicado no site da instituição, né? Então eu acho que poderia ter um material um pouco mais abrangente. Na verdade, dá um pouco mais de uma página naquilo lá, né, pessoal? E eu fui investigar parte daquele material de um discurso de um deputado federal do Congresso Nacional por ocasião da celebração, se não me falha a memória, de 80 anos ou 85 anos da PRF. Ele fez um discurso. Provavelmente os assessores devem ter levantado uma série de informações sobre a PRF e ele leu aquilo lá. E eu pesquisei no site da Câmara Federal e tem esse discurso lá, pessoal. E está ipsis literis, né? Foi copiado, Ctrl+C, Ctrl+V lá nas informações. E tem uma informação ali que está incorreta. Tem uma informação do ano de 1947, falando lá que a vinda do presidente dos Estados Unidos para o Brasil se deu no contexto da criação da ONU. Todos nós sabemos que a ONU é depois da Segunda Guerra Mundial, no mesmo ano que acaba a Segunda Guerra, 45, né? A ONU foi criada em 45. 47 era uma conferência interamericana, então ali foi um lapso, mas está lá no site oficial, né? Acaba sendo um erro grave, né? Tá certo? Mas a gente acredita que não seja um erro muito, assim, muito grave que possa cair na prova, por exemplo, né? Eu acho que o pessoal verificou. O que a gente vai fazer hoje? Como o nosso tempo é muito curto, né, pessoal? Eu trouxe algumas questões. Aí a gente tem um problema. Primeiro, não temos banco de questões da CESP sobre esse assunto. Então, o que a gente teve que fazer? Teve que bolar questões do padrão CESP. Que a gente teve que bolar alguma coisa assim. Então, as questões aqui são todas inéditas, né? Mas não são questões da banca. São questões que foram elaboradas, que eu tive que elaborar com base naquelas questões e procurar aproximar ao máximo do que vocês vão encontrar no dia do concurso, né, pessoal? Porque não adiantava eu elaborar uma série de questões que não dialogassem com aquilo que vocês vão encontrar no dia da batalha, né? Não adianta nada. Então eu procurei colocar o mais próximo assim do que eu vi das últimas provas elaboradas pela banca CESP, porque é comum aparecer um texto ou um fragmento de texto. Então, em todas as questões, antes de começar os itens, eu procurei colocar um fragmento para contextualizar e para a gente entender um pouco mais o processo. Tá bom? Então, vamos acompanhar essas questões aqui, pessoal. Olha só, a primeira delas diz o seguinte: a Polícia Rodoviária Federal, PRF, completou 90 anos atuando em mais de 70 mil quilômetros de rodovias federais e mantém acesa a chama do ideal de uma instituição que tem no seu DNA a vocação de preservar vidas.
atua nas mais diversas frentes que vão desde a fiscalização de trânsito ao combate a crimes ambientais, perpassando pela excelência na apreensão de drogas, armas e munições. No dia 24 de julho de 1928, o presidente da República, Washington Luiz, não imaginava que estava criando uma instituição que marcaria a história do Brasil. Uns poucos homens patrulhavam em suas reluzentes motocicletas Harley-Davidson a rodovia que ligava a cidade do Rio de Janeiro, à época a capital do país, a Petrópolis. Pouco tempo depois, outras duas vias também ficaram sob a responsabilidade desses pioneiros. E foi nesse longínquo ano que nasceu a Polícia Rodoviária Federal. Então esse texto aqui eu peguei do site lá, o estradas.com.br, porque fala justamente da criação. Fala um pouquinho das atribuições da PRF e fala um pouquinho de contexto histórico de criação. Tá certo? Aí vem o comando da questão aqui. Sobre os aspectos relativos à história da Polícia Rodoviária Federal, julgue os itens a seguir. Aí temos o primeiro item. A Polícia Rodoviária Federal foi criada pelo presidente Washington Luiz no dia 24 de julho de 1928, através do decreto número 18.323, que definia as regras de trânsito à época, já possuindo na citada ocasião a mesma denominação dos dias de hoje. Questão bem fácil, né? Isso aqui ninguém erra, né, pessoal? Não tem jeito de errar. Claro, não é a definição que possui hoje. Qual que é a definição da criação? Quando da criação? Estamos falando de 1928. 1928. Polícia das Estradas, né? Beleza? Então a denominação que foi criada lá há 90 anos não era Polícia Rodoviária Federal. Polícia das Estradas, tá? Então esta afirmação está incorreta, está errada. Beleza, tranquilo. O segundo item aqui, olha. Antônio Félix Filho, o Turquinho, como ficou conhecido dentro da PRF, é considerado o primeiro patrulheiro rodoviário federal, sendo nomeado para este cargo no mesmo ano de criação da Polícia de Estradas de Rodagem. Então vamos lá, vamos analisar o contexto aqui. A criação da Polícia de Estrada de Rodagem se deu lá em julho de 1928, certo? Mas a nomeação do primeiro que vai trabalhar dentro da instituição, que é o popular Turquinho, né? Não ocorre no mesmo ano, né, pessoal? Ocorre posteriormente, não é isso? Já na década de 30, não é isso? Meados da década de 30. Portanto, mais um item que está incorreto, tá certo? O Turquinho foi contratado posteriormente. Está errado também o item 2. O item 3, é 35 que o Turquinho é contratado, né? Perfeito. Então vamos lá, em 1937 ocorreu a transformação da Comissão Nacional de Estradas de Rodagem no Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, DNR, tendo a incumbência da fiscalização, da circulação e do exercício do poder de polícia das estradas nacionais, gerando a denominação Polícia das Estradas. Então, uma alteração aí. Deixa de ser CNER, que é a Comissão Nacional de Estradas de Rodagem, e passa a ser DNR, Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. Essa afirmação está correta. Qual que é o contexto histórico que nós temos aqui, pessoal? 1937. Então, a gente já teve aqui, ó, criação da PRF, né? A gente já teve uma data importante da criação da PRF, que se deu no ano de 1928, que era o governo do presidente Washington Luiz. Beleza. Aí na década de 30 nós temos já um outro presidente no Brasil, não é isso? Sim, na década de 30, quem é que foi o presidente do Brasil? 15 anos aí, pegou a década de 30 e um pedaço da década de 40 ainda, né? Foi Vargas. Então, nesse contexto aqui, 1937, quando nós temos então a Comissão Nacional de Estradas de Rodagens virando o DNR, aqui é o contexto da era Vargas. Então, é governo Vargas. Então, é importante mencionarmos também, pessoal,
que 37 é um ano que a gente vai ter uma centralização na política nacional, porque Vargas dá um alto golpe, né? Um golpe nele mesmo, porque ele já estava no poder, já estava na presidência da República, mas em 37 ele decreta o Estado Novo. O Estado Novo foi um período de centralização política. Então nós podemos dizer aqui, ó, que a própria criação do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem faz parte dessa estratégia de centralizar a administração no nosso país. E Vargas que estava à frente. Beleza? Então está correta. Esse item está correto. Aí mais à frente a gente já tem mais uma, já no finalzinho da era Vargas, que é 45, né? Então é sempre bom você ir acompanhando aí o contexto histórico. 45 nós temos eventos importantes que vão refletir no Brasil também, né, pessoal? O que a gente pode citar de importante de evento histórico ocorrido nesta data, neste ano emblemático de 1945? Nós temos o fim da Segunda Guerra Mundial, que vai refletir diretamente no Brasil, claro. Nós temos também o fim do período Vargas, não é isso? O fim da era Vargas. Então, olha só, 1945, fim da era Vargas. Então, nós temos aqui um contexto histórico de redemocratização do Brasil. Redemocratização do Brasil. E nessa redemocratização do Brasil, o Brasil deixa de ser uma ditadura e volta a ser uma democracia, um Estado democrático de direito. Quem é que assume a presidência da República no Brasil nesse referido ano aqui, pessoal? 1945, saiu Vargas, né? Acaba a ditadura do Estado Novo, o país vai ser redemocratizado. Inclusive, vem uma nova Constituição em 46. É o presidente aí que vai iniciar esse período de colocar o Brasil novamente nos trilhos da democracia. Que substitui Vargas, ele foi ministro da guerra de Vargas. Dá uma dica importantíssima para vocês, ele foi, nosso conterrâneo aqui era de Cuiabá. É o Dutra, né, pessoal? É o Dutra, Eurico Gaspar Dutra. Então vamos lá, que é o item, olha só. Através da Lei Joper, 1945, deu-se a reorganização do DNR, que passou a gozar de autonomia financeira com autorização para gerir seus recursos, inclusive para as demandas da PRF. Então, olha só, 45 também tem uma consequência importante para o DNR, que passa a ter autonomia financeira. Lembrando aí que a PRF estava ligada ao DNR. Então ela deixa de ser, ela passa a ter, a partir de agora, 45, autorização para gerir seus recursos, inclusive os recursos investidos na instituição. Na Polícia das Estradas e Rodagens, que vira Polícia Rodoviária Federal. Beleza. Aqui, pessoal, exatamente aqui, tem aquela parte do texto que está na página mencionada no edital do concurso que tem um erro, né? Justamente essa data aqui de 1947, tá certo? Então vamos lá. A criação do grupo de motociclistas da Polícia Rodoviária Federal deu-se em 1947. Essa informação é verdadeira ou falsa? Verdadeira. É no ano de 1947 que nós temos a criação do grupo de motociclistas. Beleza, até aqui tranquilo. Com a missão de realizar o batedor do então presidente dos Estados Unidos. Esse grupo de motociclistas é criado para fazer o batedor do presidente dos Estados Unidos que estava no Brasil? Beleza, até aqui também está beleza. Foi essa função, pessoal. Foi para essa função que foi criado o grupo, o primeiro grupo de motociclistas da PRF. Tranquilo. Agora vem o mais importante. Esse presidente era o Franklin Delano Roosevelt dos Estados Unidos? Não, esse presidente já tinha falecido, já tinha morrido. Ele morre no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Ele é substituído pelo Truman, o Harry Truman, pessoal, exatamente é o presidente Truman que vem para o Brasil, ele vem, fica na cidade de
Petrópolis, fica na cidade de Petrópolis, né? Então, o primeiro grupo de motociclistas da PRF vai fazer o batedor do presidente Harry Truman, que veio ao Brasil, né? Ficou hospedado lá em Petrópolis. Aqui está falando, por conta da primeira reunião da formação da ONU. Tá certo isso? Não! Primeira reunião de formação da ONU é 45, final da Segunda Guerra. Nós estamos falando aqui de 47, pessoal. Aqui é uma conferência interamericana. Está errado no site lá, tá? Espero mesmo que não caia uma questão. Os caras vão papar a mosca e colocar aí. Copiar, né? Pode fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e colocar numa questão aí. Tem que estar errado, né? Aí gabarito aparecer certo, a gente já vai entrar com recurso, né? Mas acredito que os caras não vão fazer isso não, tá? Por isso que está errado. O item 6. Em 1978, a PRF recebeu as primeiras policiais, né, femininas em seus quadros. No concurso realizado naquele ano, com vagas distribuídas para todo o Brasil, dezenas de mulheres foram aprovadas. Então vamos lá. O que é importante sabermos aqui, ó? As primeiras mulheres que vão entrar na instituição da PRF só ocorre, olha só, 1978, portanto, 50 anos depois da criação, não é isso? Pegando lá, 1928 é a criação, né? Somente em 1978, já durante o período militar, nós temos o primeiro concurso que vai ter a entrada das primeiras... O que está errado ali, pessoal? Dezenas, não foram dezenas aprovadas, né? Apenas 5. Olha, fizeram o mesmo procedimento que os homens, viu? Ok? E no final, 5 foram aprovados. Evidentemente que todos já foram aposentados, né? Lógico, né? Com certeza. Beleza. Vamos para o próximo item aqui, pessoal. Tem 40 anos também, né? Aí brincadeira, né? Com o advento da Constituição de 1988, a Polícia Rodoviária Federal ganhou o status de instituição permanente da segurança pública. Olha aqui, pessoal, um bizu legal. Eu acredito que eles vão colocar alguma coisa relacionada com isso, tá? Somente com a promulgação da nossa atual Carta Magna, a Constituição de 88, é que a PRF ganhou, então, o status de instituição permanente da segurança pública no país. Você lembra que ao longo do percurso, teve inclusive deputado que propôs extinguir a Polícia Rodoviária Federal. Né? O que o cara tinha em mente, né? O cara veio de, não, vamos aparelhar, vamos melhorar para dar um melhor funcionamento da PRF. O cara propõe extinguir a PRF, né? Será que tomou muita multa por aí, né? Ficou meio revoltado esse deputado, né? Só pode, né? Ainda bem que o pessoal engavetou o projeto dele, né? Acabou nem sendo votado, acabou sendo adequado, né? Só mudou a denominação. Mas então, com o advento da Constituição, a Polícia Rodoviária Federal ganhou status de instituição permanente da segurança pública no país. Sob essa nova ótica, a PRF passou a ter também como missão parte das responsabilidades do Poder Executivo Federal para com a segurança pública. Além das atribuições normais de prestar segurança aos usuários das rodovias federais, socorro às vítimas de acidentes de trânsito, zelar pela proteção do patrimônio da União, entre outros. É tranquilo, né? Desse tamanho aqui, se é alguma coisa errada, né? Tranquilo. Certa essa afirmação, tá bom? Legal. E tem esse item 8. A PRF está presente em todo o território nacional, contando em sua estrutura como uma unidade administrativa central situada na cidade de São Paulo, a principal cidade do Brasil. O que está errado aí? São Paulo, onde que é a sede? É a unidade administrativa central da PRF? Brasília. Beleza, pessoal. Estão afiados. Ok. Bacana. Vamos para o próximo aqui, ó. Alguma dúvida aqui? Tranquilo, né? Facinho, né? Amanhã vocês vão arrebentar essa parte aí. São quantos itens que vem? Vocês têm uma ideia? Os 4 itens, mais ou menos, né? Tem que acertar os 4. 4, né? Então tem que matar os 4, pessoal. Olha só. A Polícia Rodoviária Federal foi criada em 24 de julho de 1928, decreto 18323, que aprovou o regulamento para a circulação internacional de automóveis no território brasileiro.
e para sinalização, segurança do trânsito e polícia das estradas de rodagem. Criada em meio a uma norma sobre regras de trânsito, a Polícia das Estradas parece incumbida apenas de fiscalizar o fluxo de veículos. Entretanto, uma análise mais detalhada atenta para o fato de que o viés de combate ao crime acompanha a PRF desde o seu nascimento. De onde que eu tirei isso aqui? Eu tirei de uma dissertação de mestrado. Tem uma policial rodoviária federal que fez recentemente, em 2015, ela defendeu em 2015, na Universidade Federal de Pernambuco, uma dissertação de mestrado sobre a PRF, tá certo? Chama-se Uma Análise Sociológica do Mandato e das Práticas da Polícia Rodoviária Federal. O nome da Polícia Rodoviária Federal é Juliana Pereira Coutinho, tá? Chama-se Compreendendo a Polícia nas Estradas. Legal, então vamos conferir aqui os itens. Em relação ao processo histórico da Polícia Rodoviária Federal, julgue os itens a seguir. Em 1937, surge a nomenclatura Polícia Rodoviária Federal e a estrutura existente passa a responder ao Comissão Nacional de Estradas de Rodagem. Tá errado, né? Errado. O que está errado nesse item aí? Vamos lá. Departamento Nacional, lá, ó. A gente já até falou sobre isso, né? Contexto histórico da Era Vargas, temos então a transformação do CNR, passa a ser DNR, Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. Somente a partir de 1945 foi aprovada a possibilidade de perseguição a criminosos, uma vez que à época o legislador percebera que de uma abordagem de trânsito pode frequentemente surgir uma situação criminal, não havendo como dissociar uma coisa da outra. E aí, pessoal, essa afirmação está correta ou está incorreta? Está incorreta. O que está incorreto aí? Pessoal, a instituição foi criada em 1928. Somente em 45 que ela vai ter essa atribuição de atuar em situações de combate ao crime? Não, está errado essa afirmação. Tá? Muito simples essa. Em 1957 é criada a seção de policiamento e sinalização, passando a PRF a ter uma unidade específica de orientar e fiscalizar os serviços de policiamento e sinalização das estradas a cargo do DNR, coordenando e uniformizando tanto quanto possível a ação geral. Correto. 57, criação então dessa seção de policiamento e sinalização. Beleza? Vamos ver a outra aqui. Ah, isso aqui a gente já falou, né? Com o advento da Constituição Federal de 88, PRF foi incluída ao Sistema Nacional de Segurança Pública. Tranquilo. Composto também pela Polícia Federal, pela Polícia Ferroviária Federal, pelas polícias civis dos estados, pelas polícias militares dos estados, né, e pelos corpos de bombeiros militar, tendo recebido como missão exercer o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. 1988, a PRF fica como instituição permanente da segurança pública federal. Tá? É tarefa só da PRF? Não, nós temos outras instituições. Polícia Federal, você tem as polícias militares nos estados, o Corpo de Bombeiros, polícias civis, tá certo? Correto esse item, pessoal. A gente já falou, é a Constituição Federal de 88, então 60 anos depois da criação da PRF é que ela ganha esse status aí, de instituição permanente da segurança pública no Brasil. Tá bom? É a Constituição Federal de 88 que estabelece isso. Né? Se você perceber bem aqui, ó, desde a criação da PRF,
nós passamos por várias constituições, 34, 37, 46, 67, ó, passa por 4 constituições e nenhuma delas vai compreender as atribuições da PRF. A primeira e única que vai colocar a PRF como instituição permanente é a atual Constituição. Tá certo? Beleza. 144 é o artigo que contempla a Polícia Rodoviária Federal. Beleza. A partir de 1991, olha, outro contexto histórico aqui, ó, já é um outro contexto da história do Brasil, né? Corresponde ao governo Collor. A partir de 1991, a PRF passou a integrar a estrutura organizacional do Ministério da Justiça, como Departamento da Polícia Rodoviária Federal. Então é no governo Collor que vai colocar, então, a PRF sobre as atribuições do Ministério da Justiça. Verdadeiro, correto, esse item está certo. Mais uma aqui, pessoal. Ao detalhar a previsão constitucional no que se refere à competência da Polícia Rodoviária Federal, o sistema legal brasileiro destrinchou o patrulhamento das rodovias em 2 grandes eixos. Primeiro, as atribuições da Polícia de Trânsito, a exemplo da fiscalização de veículos, do atendimento a acidentes, do auxílio a usuários das rodovias e da escolta de autoridades. E segundo, ao combate a todos os tipos de crimes que podem ocorrer nas rodovias ou em suas margens, com destaque para o tráfico de drogas, a prostituição infantil, os crimes ambientais, o contrabando e o roubo de cargas e veículos. As atribuições de polícia de trânsito encontram-se detalhadas no artigo 21 do CTB, enquanto as de combate ao crime estão definidas no artigo 1º do decreto número 1655 de 95. Tá, vamos julgar os itens aqui. Tem 14. Atualmente, a PRF está presente em todas as unidades da Federação e é administrada pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal, DPRF, com sede em Brasília, o DF. Os estados são divididos em unidades administrativas chamadas de superintendências regionais, divididas em delegacias que coordenam as unidades operacionais, ou seja, os postos de fiscalização. Tranquilo, né, pessoal? Correto. Tá certo esse item. Molezinha. Vamos ver o próximo. Característica singular da PRF que merece destaque é o fato de seus servidores possuírem carreira única, o que não ocorre em mais nenhuma instituição policial do país. As polícias militares contam com oficiais e praças, as civis e a federal com agentes e delegados. Correto. Muito bem, pessoal. E o próximo. Já é outra questão. A PRF, outra coisa que pode aparecer também, pessoal, isso aí, né, precisa ter bola de cristal para imaginar que vai aparecer alguma coisa relacionada à atuação da PRF nos grandes eventos que o Brasil sediou. Não precisa ser adivinhar, falar, vou adivinhar essa questão, vai aparecer. Está na cara que vai aparecer alguma coisa relacionada com isso, não é, pessoal? Até porque, é óbvio que vai aparecer porque recentemente o Brasil teve eventos de magnitude internacional, né? Você teve a Copa do Mundo, você teve Jogos Olímpicos, né? Então, claro que vai aparecer algum item relacionado a isso. A Polícia Rodoviária Federal, PRF, se mobilizou para desempenhar suas atribuições durante o Mundial de Futebol no Brasil. Todo o efetivo da PRF, mais de 10 mil policiais, esteve envolvido na Operação Copa, realizando o patrulhamento das rodovias federais e a fiscalização de veículos e pessoas, desde a entrada no país, passando pela chegada nas cidades que sediaram os Jogos, até as saídas para os destinos turísticos dessas regiões.
cerca de 30% dos policiais rodoviários federais e 1.500 viaturas, todas equipadas com etilômetros, estiveram atuando diretamente na segurança das 12 cidades-sede, que Cuiabá também foi, né? Reforçando a fiscalização nas regiões metropolitanas e promovendo a escolta de delegações e autoridades. Durante os dias de operação, os esforços estiveram concentrados em garantir a segurança viária, já que, segundo a estimativa do Ministério do Turismo, cerca de 3.700.000 pessoas estiveram em trânsito pelo país no período do evento. Só para a gente encerrar rapidinho aqui, pessoal, vamos conferir alguns itens aqui. Sobre a participação da Polícia Rodoviária Federal em grandes eventos realizados recentemente no Brasil, vamos julgar os itens. Vamos julgar só esse item aqui, pessoal. Os grandes eventos esportivos no Brasil exigiram alta performance das instituições de segurança pública. E nesse cenário, tais instituições receberam diversas críticas dos organismos internacionais decorrente dos inúmeros distúrbios ocorridos no país durante a realização desses eventos. O pessoal falava não vai ter Copa, mas durante a Copa ninguém falou nada, né? Não teve distúrbio, né? Então está errado. Bom, pessoal, vamos parando por aqui que o nosso tempo acabou, né? Infelizmente não deu tempo, mas espero que tenha sido útil para vocês aí, possa contribuir para que vocês amanhã gabaritem, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado aí.